Tá confuso com Bandersnatch ou tá naquela fissura de querer explorar mais detalhes? Então fica aí pra gente conversar. E aí, povo, eu sou o Léo Martins, o cientista de chinelo, e eu sou muito fã de Black Mirror também. Acho que qualquer um que curte psicologia, curte entender as profundezas da mente humana, ou temas de ficção científica, como vocês já viram aqui no canal também, curte Black Mirror. É sem dúvida uma série que eu indicaria para quem curte a combinação de psicologia, ciência em geral, terror, suspense. Então fica a dica e até por isso eu posso colocar nessa playlist aqui. Inclusive, em breve eu vou fazer um vídeo sobre um dos temas centrais de Black Mirror, que vai ter a ver com um negócio que eu vou publicar em breve. Então, se você curte Black Mirror e não quer perder, já siga o cientista de chinelo aqui pra ficar por dentro. Não custa nada. E como Bandersnatch tá bombando, já estão começando a aparecer, é óbvio, umas análises por aí. Eu acredito que nenhuma delas, ou quase nenhuma delas, vai focar em alguns aspectos que eu quero trazer aqui, como psicólogo e pesquisador de saúde mental, essas coisas. Então, também tô na vibe, porque eu acabei de ver o episódio, então queria desabafar um pouco com vocês e falar algumas coisas que tem a ver e que me interessam falar e que tem a ver com o tema do canal. Eu nem vou fazer aquela introdução sobre a história, o que é, eu já tô supondo que você viu ou que depois dessa resenha aqui você vai ficar curioso e vai ver. Então não vou contar detalhes da história não. Mas pensando como psicólogo, uma das coisas que salta aos olhos de cara é que a experiência do Stephen ao longo do episódio é muito parecido com um surto psicótico mesmo. E aí talvez a primeira coisa seja diferenciar o que é psicose do que é psicopatia. A maioria das pessoas confunde psicótico e psicopata. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Psicose é toda uma família que tem doenças como esquizofrenia, transtorno bipolar, lá no meio. A psicose tem a ver com algum nível de desligamento da realidade. Então a pessoa tem ideias que não são realistas ou tá vendo coisas que não estão lá. Enquanto que a psicopatia tem a ver com falta de empatia, com narcisismo, com dificuldade de tolerar a frustração. Aqueles grandes assassinos dos filmes, Hannibal Lecter, enfim. Aquele cara lá do Onde os Fracos Não Têm Vez. Isso é psicopatia. Enquanto psicose é, por exemplo, o cara do filme Psicose lá, que se veste como a mãe dele, tem uns delírios e tal. O psicótico tá de alguma forma desligado da realidade, tá vendo coisas que ninguém tá vendo, tá com ideias que absolutamente não são realistas, como por exemplo os delírios de grandeza, ou achar que tá sendo perseguido pela CIA, ou que a polícia quer roubar o dinheiro dele. E o psicopata não, ele tem noção de como a realidade funciona. Ele só não tem empatia pelas pessoas e tende a estar disposto a fazer coisas que a maioria de nós não está, por razões éticas, enfim. Lembrando, é claro, que tem níveis, né? Então você vai encontrar desde o psicótico que tá tranquilo, tá medicado, tá controlado, ou nunca teve uma grande crise, enfim, até aqueles que estão num quadro extremamente grave. E o psicopata também a gente vai encontrar desde os mais levinhos, que na verdade só conseguem lidar de boa com algumas coisas que a maioria de nós não consegue. Isso inclusive pode ser bom em algumas áreas, né, algumas profissões. Ter o sangue frio para lidar com certas coisas que a maioria de nós ia ficar aflita com o sofrimento do outro. Enquanto tem os psicopatas mais sérios, mais severos, que são aqueles capazes de matar e não sentir nenhum remorso. E no caso do Bandersnatch, nós vimos um caso que, pensando no mundo real, parece muito com o caso de psicose. A começar que o filme todo vai mostrando o desenvolvimento daquilo que na psicologia e na psiquiatria a gente chama de trema. Trema é essa primeira fase antes do primeiro surto. Essa fase de estranhamento com a realidade. O sujeito não sabe direito o que está rolando, a realidade está meio esquisita, ele começa a ter umas ideias estranhas, mas ainda não é o surto, propriamente. E a gente vê em boa parte do episódio o Stefan estranhando as coisas, com umas desconfianças estranhas, olhando a própria mão e tentando fazer coisas que ele não quer fazer, então ele meio que: será que tem alguém me controlando? Será que eu que estou fazendo isso? Sabe, é uma coisa meio esquisita, mas que ainda não é propriamente o surto. E aí depois que a coisa começa, ele vai tendo ideias que, do ponto de vista psicológico, se fosse eu vendo um paciente, por exemplo, tem várias características de um delírio, né? São crenças que não são partilhadas pelas demais pessoas e que têm características altamente distantes da realidade consensual. Quer dizer, tem alguém controlando todos os seus movimentos, você olha pra cima e pergunta o que tá rolando. E geralmente esses delírios, com grande frequência, têm características persecutórias. Ou seja, não é só acreditar em qualquer coisa. Tem umas variações de cultura para cultura, mas a nossa cultura tem um grande predomínio de crenças de alguma forma negativas, autodestrutivas e persecutórias. Então é como se tivesse alguém
te perseguindo mesmo, manipulando a sua vida, uma grande agência, tipo o governo tá te perseguindo, alguma coisa assim, que é o que a gente vê no filme, né? Como se fosse o governo que tá atrás dele, alguma coisa assim. Uma agência controlando os pensamentos dele, fazendo experimento em grande escala com ele. Todo mundo que já trabalhou com saúde mental já viu pacientes com crenças desse tipo. Nos casos de psicose, os delírios, eles não só são ideias estranhas. Todos nós podemos ter ideias estranhas. Sei lá, se você faz parte de alguma religião ou algum grupo que os demais, que essas outras pessoas ao redor consideram esquisita, isso serão crenças estranhas. Mas um dos fatores que dá assinatura assim, de transtorno do tipo psicótico é o que a gente chama de certeza psicótica. Então a pessoa não só tem ideias estranhas, mas ela acredita 100% naquelas ideias, não tem espaço para dúvida. E é o que a gente vê nele, a gente vê que logo logo ele tem certeza do que tá rolando. Ele tem certeza de que aquilo muito estranho que ele acredita, ou seja, de que tem alguém do lado de fora da realidade dele, controlando as ações dele, controlando as ideias dele, controlando as decisões dele, de que isso é verdade. E é uma verdade inquestionável. Então qualquer um que bate de frente com essas ideias no filme, qualquer um que duvida dele, faz parte do esquema, como é o caso do pai dele, ou simplesmente está muito por fora. Mas as grandes pessoas que tentam questionar, tentam problematizar as ideias dele, que são o pai e a psiquiatra, acabam sendo considerados parte do esquema. E isso é muito comum, né? Eu já vi isso acontecer em vários pacientes, já é clássico na literatura, de que os pacientes consideram que os psicólogos ou médicos que estão tratando eles, os enfermeiros, fazem parte do esquema, seja ele qual for, que está dentro do delírio. Então, pensando no caso do Stephen, que é uma pessoa jovem, inclusive está na faixa de idade ali do final da adolescência e início da idade adulta, que é quando essa fase do trema tende a se manifestar, o delírio acaba surgindo como uma tentativa da pessoa de organizar uma série de experiências estranhas que ela está tendo. Então, no caso dele, ele sente que ele não está muito controlando as próprias ações, ele sente que o mundo está esquisito, e ele se sente meio vigiado. Então o delírio organiza tudo isso de forma coesa, ou seja, eu estou sentindo tudo isso porque, no caso da história, tem alguém me vigiando, tem alguém controlando meus pensamentos e as minhas ações. O delírio ele não surge do nada, então vem essa experiência estranha, vem esse estranhamento da realidade que é o trema, vem uma série de sintomas já começando a se manifestar. Às vezes a pessoa está vendo coisa, está ouvindo coisa, está com sensações estranhas no corpo ou na mente, e aí o delírio vem como uma tentativa de organizar tudo isso num todo coeso. E aí a gente até sabe que quanto mais inteligente é o paciente, mais os delírios tendem a ser complexos, inteligentes e bem organizados. Então tem gente que tem delírios do tipo, a polícia quer roubar meu dinheiro. Ah, por quê? Ah, porque sim. Sabe, o delírio não é muito profundo. Mas tem pessoas que têm um delírio que é altamente sofisticado. Isso tem a ver com a capacidade também imaginativa e a inteligência da pessoa. Como, por exemplo, um paciente que eu atendi uma vez, que ele acreditava que o mundo que a gente vive agora é uma espécie de mundo pós-apocalíptico, em que Deus tinha feito o julgamento final, um monte de pessoas tinham ido para o inferno, e um monte de pessoas tinham sido salvas, e nós seríamos as pessoas que foram salvas. Então Deus deixou a terra pra gente, pros justos. Só que como o bicho pegou muito nesse apocalipse, teve muita tragédia, muita coisa feia e tal, né? Os demônios andando aqui na terra, um monte de gente morrendo e tal. Deus, em sua infinita misericórdia, teria poupado a gente apagando as nossas memórias. Menos a dele, desse paciente. Ele era o único que se lembraria, porque Deus, segundo ele, escolheu ele para se lembrar. Mas todas as pessoas, nós que estamos aqui agora, teríamos sido salvos e esquecemos, né? Então o delírio dele é bem mais complexo do que aquele que eu acabei de descrever, né? Do cara que a polícia rouba o dinheiro dele, porque sim. Mas tem a mesma característica da certeza psicótica e do desligamento da realidade, de ser uma coisa que absolutamente não condiz com o que está acontecendo no mundo e que é impermeável às evidências. Então não adianta você apresentar evidências para a pessoa nesse momento, que ela vai reinterpretar essas evidências de acordo com o delírio e vai acabar até acusando as pessoas que estão tentando discutir de fazerem parte do esquema, da conspiração, seja lá o que for. E aí uma das coisas legais que eu achei no Bandersnatch, no filme da Netflix, é que ele ajuda muito a gente a pelo menos ter um pouco da experiência, sabe? De sentir como é ser uma pessoa no seu primeiro surto psicótico, sabe? Independente da história querer explorar isso ou não, independente do quantos produtores e roteiristas, enfim, tão cientes ou não dessas similaridades, bate muito com essa experiência inicial
do deflagrar da psicose, né? E pra gente tem essa camada a mais. Você consegue um pouco se sentir como é tendo um primeiro surto psicótico, como é ver o mundo a partir da pessoa que tá tendo o seu primeiro surto. Um outro fator legal que aparece no episódio, no filme, é a relação disso com drogas. Você vê que tem um momento lá que o Stephen vai na casa do Colin e que os dois usam drogas, né? E a gente sabe que as drogas têm efeitos diferentes de pessoa para pessoa, enfim. Não é aquela ideia de que todo mundo fica viciado e todo mundo vai ter uma viagem ruim ou todo mundo vai ter uma viagem boa. Varia de pessoa para pessoa. Mas quando a pessoa já tem propensão a transtornos mentais graves, como é o caso da psicose, se a gente fizer uma leitura psicológica assim do quadro do Stephen, o consumo de drogas alucinógenas e tal, a gente sabe que as drogas tornam a pessoa mais propensa até a crise, né? Pode desencadear muito mais facilmente uma crise psicótica. E é o que a gente acaba vendo no filme, né? As drogas acabam tendo um papel importante no desenrolar da história. Se você escolhe não usar as drogas, a história não desenrola. Você tem que fazer a escolha dele provar as drogas para a história desenrolar na direção que foi planejada ali. De que é ele ter todas aquelas crenças que, do ponto de vista psicológico convencional, seriam crenças delirantes. A essa altura do campeonato é bom fazer uma ressalva em relação às pessoas com transtornos psicóticos, né? Esquizofrenia, transtorno bipolar, etc. Os filmes geralmente botam as pessoas psicóticas como se fossem perigosas por definição, assim. O cara psicótico é perigoso. Eu já falei da diferença com psicopatia, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas mesmo nos casos de psicose mesmo, quando o filme mostra certo, geralmente coloca a pessoa como perigosa de alguma forma, né? Ela tá desligada da realidade e aí ela se torna perigosa. É claro que tem pessoas que, em razão do delírio dela, ou em razão de algumas outras características pessoais, acabam sendo perigosas mesmo. Tem casos, né? Mas, na média, essas pessoas tendem a não ser nada perigosas, sabe? Geralmente as maiores vítimas delas são elas mesmas. Por conta das suas crenças, por conta das alucinações que elas têm, por conta dos delírios, por conta da dificuldade de organizar o pensamento para fazer as coisas do dia a dia. Então não é pra ter aquele preconceito do tipo, a pessoa tem psicose, a pessoa é perigosa, ela vai matar a gente, enfim, coisas desse tipo. Na imensa maioria dos casos são pessoas como você e eu, pessoas pacíficas, pessoas que querem só tocar a vida e ser felizes, enfim. E também não é pra usar esse vídeo aqui como conhecimento para começar a diagnosticar as pessoas, tá? Qualquer diagnóstico de transtorno psicótico ou de uma fase inicial de uma psicose, que é o trema que eu falei, isso tudo deve ser feito por profissionais de saúde, evidentemente. Todo mundo no primeiro período de psicologia tem essa de ficar diagnosticando as pessoas, porque aí começa a aprender e começa a querer diagnosticar, não seja essa pessoa. Já que eu falei dos delírios como crenças esquisitas e que a pessoa tem certeza, um vídeo legal para complementar esse aqui é um que eu vou deixar aqui em algum lugar como miniatura, que é um vídeo chamado A Maior Conspiração de Todos os Tempos. De verdade, dê uma olhada nesse vídeo, porque complementa bem o episódio de Black Mirror, já que ali que tá rolando é uma teoria conspiratória também, né? E eu vou fazer outros vídeos sobre temas que tem a ver com Black Mirror, então, pra não perder nada, já siga aqui, de verdade, siga o Cientista de Chinelo, deixa o seu joinha aí pra nós, beleza? E se você não seguir o Cientista de Chinelo agora, essa noite eu vou te vigiar pela sua webcam, beleza? Fui!